Boa noite a todos os nossos espectadores que estão no canal do Quarentena News, na página do Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Nessa noite, eu e Bruno Tis, vamos entrevistar a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Denise Pires de Carvalho. A professora, ela é médica, é titular do Instituto Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, e foi membro do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Pesquisa Transnacional em Saúde e Ambiente, para a região amazônica. Ela foi eleita democraticamente pela comunidade acadêmica e teve seu nome confirmado pelo atual presidente da República. Ela é médica, né, como eu já disse, e está à frente de uma das maiores instituições científicas do país. Boa noite, professora. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos os ouvintes, quem está nos acompanhando, né, virtualmente, agora é assim que a gente se comunica. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Bruno. Boa noite. É um privilégio estar aqui. E queria só lembrar que eu acho que é a primeira reitora na história da UFRJ, não é isso, mulher? Com certeza, com certeza. O que valoriza ainda mais, né? O cargo, o trabalho... Tardiamente a UFRJ escolhe a primeira reitora, após 100 anos. É uma das instituições mais bem avaliadas, né, enfim, em qualquer ranking que se faça hoje no Brasil, a despeito das discussões sobre verbas, sucateamento. A UFRJ está sempre top, né? Quer dizer, principalmente medicina, nessa área que a gente demanda mais hoje, né? E a gente gostaria de falar um pouco sobre isso, não é, Jorge? Eu já vou fazer a primeira pergunta, rápido, assim. Quer dizer, a UFRJ criou, assim que começou a pandemia, criou um núcleo de excelência, suponho que ligado ao Hospital Clementino Fraga, para dar suporte. Quer dizer, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse trabalho, pegou seus cérebros e ofereceu eles para a comunidade médica e provavelmente para a população também, não é isso? Essa tem sido uma atitude da atual gestão da universidade, né? Nós começamos a nossa gestão em julho de 2019, portanto, há 10 meses, e enfrentamos no início desse ano, se vocês lembrarem, a questão da contaminação por geosmina na água do Rio de Janeiro. E, naquela época, nós também instituímos um grupo técnico de especialistas, composto por especialistas em qualidade da água, para se posicionar pela universidade. Nós temos excelentes pesquisadores em praticamente todas as áreas do conhecimento. E nesse momento, quando surge a Covid-19, no final do ano de 2019, e ela começa a se expandir para fora da China, nós imediatamente percebemos que poderia se tornar uma pandemia, o que infelizmente aconteceu. Então, nós, na mesma atitude, nesse interesse de mostrar para a sociedade a importância das instituições públicas de pesquisa, a gente faz ensino, pesquisa e extensão. Não somos simplesmente instituições de ensino que formam profissionais. Então, a gente formou um grupo técnico multidisciplinar, coordenado por um epidemiologista de renome da nossa universidade, que é o professor Roberto Medronho, que dirigiu a Faculdade de Medicina por 2 mandatos, 8 anos, mas mais do que isso, é um epidemiologista que convidou especialistas infectologistas, especialistas da área de epidemiologia, também há no grupo técnico a área de informática, para que a gente possa construir previsões da expansão da pandemia e definir atitudes a serem tomadas para a nossa comunidade e também para ajudar a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Então, um grupo técnico multidisciplinar bastante amplo, que inclusive hoje atua na área de saúde mental, de atendimento a comunidades carentes, enfim, ele está voltado para a Covid-19. Essa entrevista foi produzida pelo nosso colaborador e colunista Antônio Jorge Soares, que é professor do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigado, Jorge. Obrigado à professora mais uma vez.
nossos espectadores estão entrando, Bruno. Estou feliz da vida que essa, professora, é a nossa primeira entrevista feita com mais de 2 pessoas. Antes era feita apenas no Instagram. E agora nós estamos inaugurando essa nova ferramenta de videoconferência que permite que nós transmitamos ao vivo para o Facebook. Professora, a UFRJ, né, em 100 anos, a senhora considera que esse desafio da pandemia é o maior, provavelmente, que ela está enfrentando ao longo de sua vida? Não tenho dúvidas de que é o maior desafio que a sociedade brasileira está enfrentando na modernidade, né, na atualidade, desculpe, e porque na pandemia da gripe espanhola, que acometeu o Brasil, quer dizer, todo mundo, no início do século passado, ainda não existia a Universidade do Rio de Janeiro, como ela foi fundada em 1920. A atuação para enfrentamento daquela pandemia foi muito mais através da escola médica, da escola de medicina, que já existia desde 1808, que veio a se tornar a Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, depois da Universidade do Brasil e agora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A mais antiga faculdade de medicina do país, junto com a Faculdade de Medicina da Bahia, portanto, muito tradicional, que forma excelentes médicos e que tem os melhores cursos de pós-graduação em diferentes áreas médicas também. A área médica é a área que mais produz conhecimento científico na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem áreas de excelência, como eu falei antes, que atuam em várias áreas do conhecimento. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, da atualidade, nós temos mais de 1.400 laboratórios de pesquisa nas diferentes áreas. É a maior universidade federal, só não é maior do que a Universidade de São Paulo, né, a estadual, que também que surgiu, né, que foi inaugurada como universidade de pesquisa, assim como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e as diferentes universidades públicas do Brasil. São todas universidades de pesquisa, seguem o modelo de ensino, pesquisa e extensão como atividades indissociáveis. É, sem dúvida, o maior desafio. Enfrentar a Covid-19 é o maior desafio do mundo, né, da atualidade, e para a nossa universidade subfinanciada, é um desafio ainda maior. Agora, a questão, a universidade, a gente sabe que a Fiocruz, alguns institutos brasileiros estão pesquisando alternativas fora da vacina, além da vacina, ou a vacina. A universidade está nessa corrida também? Podemos ter notícias nessa área da universidade? Então, com certeza. Na verdade, o grupo multidisciplinar formado, que tinha ali cientistas da área de virologia, de infectologia e epidemiologia, esses cientistas que estão na linha de frente, eles quase não atuam mais no âmbito do GT propriamente dito, que se reúne diariamente. Eles estão nos laboratórios atuando no enfrentamento. Então, há laboratórios que fazem o diagnóstico molecular padrão ouro desde o dia 16 de março, quando começaram os primeiros casos no Brasil, e nós suspendemos as atividades. Hoje já houve mais de 3.000 diagnósticos feitos lá no Laboratório de Virologia Molecular. Esse laboratório cultivou as primeiras cepas de coronavírus do Rio de Janeiro, cepas essas sequenciadas pelo LNCC. Então, esse sequenciamento ele é muito importante para o desenvolvimento de vacinas. Nós precisamos saber quais são as formas virais que estão aqui no Brasil. Além disso, os testes sorológicos importados estão sendo validados pelo INCQS, da Fiocruz, em associação com esse laboratório da UFRJ também, porque o teste molecular padrão ouro precisa ser, como ele é padrão ouro, ele é o padrão para que os sorológicos sejam padronizados. Alguém que está positivo no molecular precisa estar positivo no sorológico, caso contrário, esse teste não é bom. Então, a validação dos testes sorológicos também tem a participação da nossa universidade. E, além disso, um grupo da COP, liderado no programa de Engenharia Química da COP, já tem expressa a proteína recombinante do vírus, que é importante, obviamente, para desenvolvimento de anticorpos
e métodos de diagnóstico sorológico para a vacina. Então, tudo isso acontece na universidade, além, para terminar, dos testes com novos medicamentos nos pacientes que estão internados no nosso hospital. Já foram atendidos cerca de 500 casos Covid positiva no nosso maior hospital. E sofreu um reforço, né? Foi a iniciativa privada que ajudou a... Foi. O nosso hospital, eu comentei antes que a UFRJ, como todas as instituições públicas do país, ela é subfinanciada. Não só através do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, mas também através do Ministério da Educação. Então, somos subfinanciados e o nosso hospital sofreu muito. Ele tinha, no passado, 450 leitos. Quando eu assumi, ele tinha pouco mais de 250 leitos. Veja, uma diminuição drástica no número de leitos. Sofreu uma implosão no passado. Então, as enfermarias e o ambiente de CTI estavam muito precarizados. Através de uma iniciativa do Movimento União Rio, ao qual nós agradecemos muito, nós pudemos abrir um CTI específico para a Covid-19. Então, a UFRJ tem hoje um CTI com 60 leitos destinados à Covid-19. Além disso, essa iniciativa também foi fundamental para abrirmos enfermarias para atendimento de pacientes Covid. Então, o nosso HU tem hoje uma área separada para a Covid do restante das doenças que são internadas e que continuam recebendo atendimento. Pacientes oncológicos, pacientes com doenças cardíacas, são doenças que não podem esperar o término da pandemia. Então, nós temos hoje um hospital trabalhando muito diuturnamente para o enfrentamento dessa pandemia, com a ajuda da iniciativa privada, Movimento União Rio, Instituto da Criança, e as doações que chegaram através das contas nas nossas fundações de apoio. Professora, a senhora falou em medicamentos, em pesquisas que a universidade está fazendo para novos medicamentos, e a gente sabe que está em discussão no país hoje, gerando muita polêmica, a questão da cloroquina, não é verdade? Há uma discussão, que essa discussão acabou sendo de alguma forma ideologizada, né? Então, a pessoa acha que quem é de esquerda não toma, quem é de direita toma tudo, né? Então está muito confuso e até o presidente tem tratado isso com piadas. Eu queria saber como dentro da comunidade científica, da comunidade acadêmica da UFRJ, é unânime a questão sobre a cloroquina ou ainda há algum tipo de polêmica e de divergência? Nos casos mais graves da doença dos pacientes internados, está evidente, pela maior parte dos estudos, que não há benefício no uso da cloroquina, seja isolada ou associada a outras medicações. Então, isso são pacientes internados, casos graves ou de grave a moderado, né? Os pacientes que internam. O que acontece é que esse vírus ele tem algumas especificidades. Como em qualquer virose, há um grupo de pacientes que não desenvolvem a doença, embora sejam portadores, nós chamamos de portadores sãos, mas que passam o vírus. Esse é o grande problema. Então, são pessoas assintomáticas, que não têm nenhum sintoma, mas que são capazes de passar o vírus. E algumas pessoas, elas desenvolvem a doença até 7 dias após a infecção. Então, ele é muito diferente do vírus da gripe, por exemplo, que a pessoa, quando infectada, cerca de 2 dias depois, ela já tem os primeiros sintomas. Então, qual é o grande problema do coronavírus? A pessoa pode ser infectada e estar passando o vírus por até 1 semana, 5, 7 dias. Então, a dúvida é, nesse período que a pessoa já está positiva para o vírus, que ela vai desenvolver a doença, mas ainda não desenvolveu, será que o uso da cloroquina impediria esse paciente de evoluir para um curso grave da doença? Então, esses resultados só existem na forma de resultados preliminares. É muito difícil nós decidirmos agora, nesse momento, que qualquer medicamento que seja, isso não é uma especificidade da cloroquina, qualquer medicamento que ele está mudando o curso da doença naquele paciente.
Por quê? Dos pacientes infectados, cerca de 80% terão a doença na sua forma branda. Então, o indivíduo que tomou cloroquina ou qualquer outra medicação, ele evoluiu com a forma branda por causa da medicação ou porque o organismo dele naturalmente responderia assim? Então, não é trivial essa resposta. Para que ela seja dada para a comunidade científica, nós precisamos de grupos que sejam grupos controlados. O que eu chamo de grupos controlados? São grupos que são, pelo menos, algumas coisas básicas têm que ser comparáveis. Ele não pode ter mais homens do que mulheres num grupo do que no outro, não pode ter diferenças de idade média num grupo ou no outro, não pode ter pacientes com diferentes comorbidades. Então, você tem que ter um grupo homogêneo que tome nada, mas ache que está tomando, toma uma pílulazinha de farinha, e um grupo homogêneo igual a este que toma as diferentes medicações. E aí sim, avaliando esse grupo de pacientes comparáveis, ver, nesse caso, houve mais internações do que naquele caso. Esses dados não existem no mundo ainda. Mas o que nós sabemos com relação à cloroquina, para fechar essa questão? Há pacientes que tomam cloroquina cronicamente. São pacientes que têm doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide. É um grupo grande de pacientes. Esses pacientes estão se infectando pela Covid e estão desenvolvendo a doença. Então, isso mostra que a cloroquina não previne a doença, senão ela preveniria nos pacientes que tomam a cloroquina cronicamente. Tá bom? Então, se eu tivesse que apostar, eu não apostaria na cloroquina. Pois é. Isso não tem nada a ver com ideologia. Olha, falando em aposta, eu queria fazer uma pergunta agora para a professora Mãe Denise de Iemanjá. Se a senhora acha que teremos, como o HIV, um conjunto de medicamentos que vai obstar, né, o desenvolvimento, obstaculizar o desenvolvimento da doença, ou chegaremos à vacina? Quer dizer, o HIV já tem cura, já tem 2 casos de cura no mundo, né? Mas ainda não há vacina, né? Mas há um coquetel que as pessoas vivem muito bem, pelo que eu acompanho, pelo que eu leio, né? Então, a senhora acha que a gente vai ter um coquetel, algum tipo de, enfim, um conjunto de remédios, ou vamos ter que esperar 1 ano e meio, na melhor das hipóteses, né? Eu espero que tenha um coquetel de remédios capaz de diminuir os casos que evoluem mal. É uma doença devastadora. As pessoas que evoluem mal evoluem em horas. Então, uma pessoa começa com sintomas gripais de manhã, de tarde está no tubo, entubado no CTI, ou no dia seguinte pela manhã. Não é uma doença que vai se agravando. Na maior parte dos doentes, sim. Ela vem lentamente e vai se agravando. Mas há pacientes que evoluem muito rapidamente. Quem são esses pacientes? Nós não temos nenhuma definição. Sabemos que na maior parte são pacientes com mais de 60 anos, mas há vários jovens sem comorbidades, atletas, desenvolvendo quadro grave da doença e chegando ao óbito. Muitos casos de jovens que chegam ao óbito rapidamente. Então, é fundamental que haja um coquetel. A vacina é o ideal, mas, veja, HIV até hoje não tem vacina, a dengue até hoje não tem vacina. Então, esperar a vacina é muito ruim. Um coquetel de medicamentos pode vir a acontecer. Então, que medicamentos serão esses? Nos estudos em animais de laboratório, por exemplo, em animais que foram infectados com a Covid, animais de experimentação, e tratados com a cloroquina, eles desenvolveram a doença igualmente, tá certo? Então, os ensaios pré-clínicos já mostram que a cloroquina sozinha não adianta em animais. Então, não tem nem por que a gente estar insistindo nessa medicação nos seres humanos, porque uma coisa é célula, ela mata o vírus em células, né? Ele impede que o vírus entre nas células. Na hora que você passa para um organismo complexo, que é um animal, já não funcionou. Então, a gente vai precisar passar com mais calma para esses estudos em animais de experimentação. Só que, enquanto isso, tem pessoas morrendo. Então, enquanto as pessoas estão morrendo, quanto menos efeito colateral uma substância tiver, mais ela será usada no desespero off-label, e os médicos podem fazer isso. É o uso off-label
de uma medicação que tem poucos efeitos colaterais, então há várias sendo testadas. Eu espero que a gente encontre esse coquetel em breve, porque não vai dar tempo de esperar os ensaios pré-clínicos, que são esses em animais, mas que também estão acontecendo. Quem sabe a gente dorme hoje e amanhã sai o primeiro trabalho com um coquetel que debele o vírus em animais de experimentação. Esse coquetel deve passar a ser testado em seres humanos. Perfeito. Só lembrando que a cloroquina fez 2 vítimas ilustres, né? Fez 2 principais vítimas, que foram os ministros Mandetta e Taishi, né? Esses foram derrubados pela cloroquina, né? Foram mortos, perderam suas funções, né? Mortos por uma medicação que não tem benefício nos pacientes graves, muito pelo contrário, há dados mostrando que ela agrava os casos mais graves, há dados de mais de um país mostrando isso, e não há dados pré-clínicos que justifiquem o uso dela no início da doença, e os pacientes que tomam não estão imunes à Covid-19. Então, há vários dados que mostram o contrário. Então, não tinha por que os ministros caírem, definitivamente. Temos que ouvir mais a ciência. A sociedade brasileira era precisa entender que a ciência é que traz a solução, não é achismo, né? Esse tempo já passou. A senhora tirou daqui a próxima pergunta que eu vou fazer, doutora Denise, é exatamente essa. Essa doença, essa pandemia, ela teve essa coisa de trazer à tona esse fla-flu entre ciência e suposições e achismos. Então, a gente está, como o brasileiro gosta de comentar sobre tudo, de entender sobre todos os assuntos, né? Dizem que há 200 milhões de técnicos de futebol. Na ciência, me parece que está acontecendo isso um pouco também. E eu queria que a senhora nos ajudasse a entender, né, como reitora, como diretora de um centro de saber, né, como a gente pode, de alguma forma, impedir que cresça, né, essa coisa contra a ciência. Eu acho que está havendo até uma falsa discussão entre ciência e religião, uma discussão absolutamente inócua, a meu ver. Então, eu queria que a senhora ajudasse a gente a entender um pouco como é possível uma universidade como a UFRJ contribuir para que as pessoas se despertem para a importância da ciência. A tua pergunta é muito importante, eu poderia ficar aqui 1 hora falando sobre esse assunto. Porque, mas eu vou tentar ser breve. Na verdade, isso é um atraso, né? A gente está retrocedendo para a época da Idade Média, né? Então, se a gente olha a evolução da humanidade, e eu não vou fazer toda a evolução da humanidade, eu vou falar vou rapidamente para a época da Idade Média, né? Quando tinha esse antagonismo, né, entre ciência e religião, infelizmente, era uma época muito ruim, né, de muitas guerras, perseguições. Os seres humanos sofreram muito com todas aquelas perseguições que aconteceram. Mas o Renascimento veio para instituir a metodologia científica e provar que, através de método científico, a sociedade avança muito mais, de uma maneira muito mais igualitária, equânime e baseada em ciência e não em achismos. Então, nós passamos daquela era na qual o homem acreditava em fenômenos sobrenaturais, então, o que eram os trovões, a tempestade, não acreditava em várias teorias que hoje estão absolutamente provadas e comprovadas, porque o homem já foi à Lua, portanto, o homem já viu de fora da Terra que a Terra não é plana. Então, isso está comprovado pelo olhar humano. Não precisava ser simplesmente um olhar de um cientista olhando sombras, enfim. O ministro Mandetta, inclusive, cita, né, aquele mito de Platão sobre esse olhar, né, através de sombras, enfim. Muito interessante aquela fala dele, para que as pessoas leiam mais. Então, a solução é a educação. A solução para que a gente se desenvolva como sociedade é a educação, em todos os níveis, desde a educação básica, a educação superior, mas a educação básica é a principal, porque nós, quando somos educados,
lemos, nós podemos nos informar. Não acreditamos em tudo que é dito, porque o que é dito não necessariamente é verdade. Nós, cientistas, temos verdades que são, inclusive, passageiras, porque um dogma pode ser derrubado a seguir. Né? A ciência, ela vive, e por isso nós avançamos. Nós não ficamos no passado achando que o que é verdadeiro foi aquela teoria de anos atrás. Ela pode ser modificada. E aí está a dificuldade dos seres humanos, né? De entender a importância da gente estudar cada vez mais, entender os fenômenos da natureza para que a espécie humana ela avance sem destruir o nosso planeta, por exemplo. Então, não adianta negar que há mudanças climáticas se nós sabemos que os corais estão todos morrendo. E há um impacto para o ser humano de não ter corais. Assim como está havendo um impacto agora desse vírus por conta de hábitos que talvez não acontecessem se aquela sociedade ali fosse mais desenvolvida. Por exemplo, há muitos vírus nas florestas, né? As arboviroses estão na África, estão na floresta amazônica, e os cientistas têm dito, não degradem a floresta sem antes conhecer qual é o bioma, qual a fauna, qual a flora, mas o homem ele é predador. E essa característica, né, faz com que aspectos econômicos sobrepujem aspectos, muitas vezes, humanistas. Isso é ruim. Né? Os princípios do iluminismo devem prevalecer. A razão, a ciência e o humanismo. E agora eu quero terminar dizendo que não há antagonismo entre ciência e religião, porque a religião está dentro desse aspecto humanista, a fé, a religião. O Vaticano tem uma academia de ciências do Vaticano. Já foi-se época que Galileu Galilei foi preso. Né? O próprio Vaticano reviu e absolveu Galileu. Então, os seres humanos avançaram. Por que o Brasil resolveu retroceder e achar que nós temos esse antagonismo entre ciência e religião que nos leva para a Idade Média? É muito ruim para a população isso. Eu não tenho dúvidas que impacta negativamente. Eu queria, por falar em atraso, quer dizer, a gente está vendo, no enfrentamento da doença, a gente está vendo movimentos muito semelhantes na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade de São Paulo, mas tem alguma coisa que, se eu fosse repórter de rua hoje, eu faria com muito entusiasmo. Quer dizer, eu acho que a pauta, para mim, e queria dar os parabéns antecipados à senhora, é o seguinte, quer dizer, conseguiu-se em muito pouco tempo captar recursos, montar uma estrutura, tudo que o Estado e o município, quer dizer, o poder público de maneira geral, não consegue fazer. Não existe um hospital de campanha pronta com 800 milhões, 1 bilhão, e gente presa. Quer dizer, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro conseguiu que ninguém... Quer dizer, tem uma aula de gestão aí que deve ser dada. Eu acho que é uma aula fundamental ensinar como é que você capta tão rapidamente, monta tão rapidamente e reúne tão rapidamente pessoas importantes para enfrentar. Quer dizer, é planejamento, é vontade política, é vontade de fazer, de acertar, de enfrentar. Quer dizer, eu acho que essa aula valeria. O legado, para mim, dessa experiência hoje é o planejamento da universidade. No Brasil, é o planejamento que vocês fizeram e como é que vocês montaram esses recursos. Quer dizer, então eu acho isso muito bacana. Se a senhora pudesse falar rapidamente, e se isso pode ser perenizado dentro da universidade, uma captação regular, e se isso pode ser replicado e levado para o poder público de uma maneira geral. Muito obrigada. Eu estou muito orgulhosa, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas todas essas ações elas não aconteceriam sem as pessoas e sem as instituições. Então, se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar, é que nós não podemos deixar as instituições serem atacadas, serem fragilizadas, serem enfraquecidas, porque as pessoas passam, mas as instituições elas ficam. E as instituições públicas, elas são um projeto de Estado. As universidades públicas, municipais, estaduais, federais, correspondem ao local que produz 95% da ciência brasileira. Então, um orgulho para o Brasil, um orgulho para a sociedade brasileira, e é muito fácil, com um pouquinho de gestão, como você falou, e estratégia, a gente vê essa resposta às demandas da sociedade.
Nós fazemos isso com muita frequência, a sociedade não percebe, porque há uma dificuldade, né, na área de divulgação científica, a sociedade... infelizmente, nós ainda temos um país no qual menos de 1/4 dos jovens entre 18 e 24 anos ingressam no ensino superior. Então, a universidade é aquele local para poucos, né? Então, ela acaba impactando pouco, aparentemente, quando, na verdade, ela impacta muito. Se não fossem as universidades, e principalmente a UFRJ, por exemplo, o Brasil não teria conseguido desenvolver a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. Se a gente imagina, naquela região dos vinhedos lá no Rio Grande do Sul, a qualidade do vinho, de espumante, não era a mesma. Ela passou a melhorar muito depois que uma universidade foi para aquela região de Bento Gonçalves. Temos hoje espumantes na mesa dos franceses, né? Quando a gente pensa no agronegócio, o agronegócio brasileiro é o que é por conta da pesquisa da Embrapa e do que se faz nas instituições de pesquisa. Então, essas instituições, elas atendem, sim, as demandas da sociedade. Veja, eu falei do vinho, falei da soja, né, do gado, e a gente agora chega na área da saúde. Não só na área da saúde, o que a UFRJ produziu de álcool nesses 2 meses? Mais de 50 mil litros. Porque não havia um movimento dos governos garantindo o álcool 70 e álcool gel nas prateleiras, rapidamente montamos uma força-tarefa com a química da universidade, em contato com o diretor do Instituto de Química, a diretora da Escola de Química, a decana do Centro de Ciências e Matemática da Natureza. Fizemos uma força-tarefa com os laboratórios credenciados, plantas piloto de pesquisa que estudam coisas importantíssimas para o desenvolvimento do Brasil, todas voltadas para a produção de álcool e álcool gel. Mais do que isso, em conjunto com instituições federais, como o Instituto Federal do Rio de Janeiro, com instituição jovem, mas já a todo vapor, doando álcool para as pessoas, para os seguranças que estão nas ruas, para os guardas, para os policiais, para os nossos hospitais, para os nossos servidores que estão lá nos laboratórios nesse momento. Veja, se não fosse a universidade, quanto está 1 litro de álcool? Quanto está o álcool gel na prateleira da farmácia? Jamais teríamos como comprar. Então, tudo isso foi estratégia, sim, é um plano de gestão, mas nós recebemos muitas doações. Por que isso aconteceu? Porque a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela assim, o berço da ciência nacional, ela é reconhecida como instituição de excelência e as pessoas confiam no trabalho das pessoas que lá estão, dos cientistas, dos professores pesquisadores, dos técnicos pesquisadores e dos nossos estudantes. Temos hoje um programa de voluntariado com mais de 1.500 estudantes trabalhando na produção de álcool, trabalhando na coleta de pacientes acometidos pela Covid, atendendo famílias dos pacientes pelo telefone, um trabalho solidário que mostra uma universidade solidária, que muito emociona a reitora, eu tenho que lhe dizer, que é uma emoção para mim. Viver esse momento. Porque a gente só ouve, quer dizer, a mídia de uma maneira enxerga, ou por mérito dessas instituições, mas numa situação dessa a gente ouve falar no Einstein ou no Sírio-Libanês, quando há um trabalho muito bonito sendo desenvolvido pelo próprio governo, que é sustentado por nós, pela universidade pública, né? Então, méritos. E a senhora esqueceu de falar, e eu lembro aqui, eu acho vale registrar, também o ITA junto com a Embraer, né? O ITA gerou a Embraer, né? Uma cultura gerou uma estratégia, né? Exato. E o Brasil compete onde 3 países no mundo competem, né? Quer dizer, agora, a sua diferença foi realmente... Quer dizer, claro que há confiança na universidade, mas foi conseguir articular, planejar em pouquíssimo... Quanto tempo foi refeito o hospital? Eu gostaria de saber. Foi criado... Em um mês as obras de CTI estavam todas prontas, os 60 leitos prontos e equipados. O nosso gargalo agora é pessoal para trabalhar nesses leitos. O Ministério da Saúde enviou verba, o Ministério da Educação também, para contratação temporária, porque os nossos servidores atuam em leitos não Covid. Como nós queríamos aumentar o número de leitos, precisamos contratar de forma temporária. E isso a gente fez através
de verba do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, um pouco também pela iniciativa privada. Na verdade, essa articulação da sociedade é porque na universidade, né, as pessoas são muito dedicadas. Né? Nós temos pessoas que trabalham diuturnamente, chegam às 7 da manhã e saem 10 da noite, saem 9 da noite. E essas pessoas, né, elas, agindo de forma articulada, elas garantem o que a sociedade quer, que é o produto final. Né? Então, nós produzimos álcool porque as pessoas estão lá trabalhando na produção de álcool. Nós produzimos um ventilador porque tem alguém, né, um cérebro pensando por trás daquele ventilador que agora passa para os testes clínicos, eu espero, em breve, né, que a gente consiga fazer o protótipo está pronto e testado. Aqueles protetores faciais, quer dizer, na verdade, as universidades, e não foi só a UFRJ, elas conseguiram ocupar um espaço que o poder público não ocupou, não conseguiu ocupar rapidamente, sem dúvida nenhuma, mostrando que nós não estamos parados, né? Muita gente diz que as universidades estão paradas e o funcionário público está ganhando o seu salário em casa. Imagina, se a gente ficar em casa sem fazer nada, nada disso que eu falei aqui estaria acontecendo, né? Então, sem dúvida, essas pessoas elas se dedicam porque elas são o UFRJ, elas têm orgulho de ser o UFRJ e, acima de tudo, são brasileiros muito envolvidos com o país e com a sociedade. Né? São um pouco do que eu falei aqui, né, desses princípios do iluminismo, é o que a gente faz na universidade. Então, eu tenho escutado muito essa questão de polarização política e questionamentos sobre o que se faz no âmbito da universidade. A gente está podendo mostrar o que a gente faz na universidade. A gente tem, sim, uma doutrinação, que é a doutrinação da metodologia científica, a doutrinação de questões humanistas e a razão e a ciência acima de tudo, porque não há fake news que irão nos destruir, eu tenho certeza, e agora mais certeza. Infelizmente, precisou acontecer a pandemia para que a gente tivesse o nosso trabalho mais reconhecido. Antes de passar a bola para o Jorge, só para acreditar aqui, em breve teremos, Jorge, uma trade, assim, um selo escrito Made in Ilha do Fundão, né? É álcool, é ventilador, né? E vai ser muito bom isso, porque o MIT levou o homem à Lua, quer dizer, a NASA pegou uma cultura que já existia no MIT, trouxe para dentro dela e depois levou o homem à Lua. Todo mundo dá o crédito para a NASA, mas a cultura nasceu no MIT, né? Numa universidade. Então, indiretamente ou diretamente, o homem foi. Quer dizer, o programa espacial nasce numa universidade, né? Como a cura da Covid. Então, eu queria só elogiar, passar a bola para o Jorge. Obrigada, Bruno. Professora, é exatamente isso também que eu queria perguntar, porque há vários cientistas políticos no mundo hoje dizendo que uma das linhas de ação do fascismo é atacar as universidades, atacar a ciência, para anular esse segmento e, com isso, criar uma voz única, né, que seja ouvida pela sociedade. Ou seja, desmobilizando esses segmentos que são bastante atuantes, esses políticos vão conseguir se comunicar, eles pressupõem, acham isso, com segmentos grandes da população. Eu diria agora, perguntaria à senhora, como a universidade, a senhora já deu uma excelente resposta, acho que esse trabalho da universidade é uma excelente resposta a isso, mas, obviamente, esses ataques dessa linha de pensamento fascista não vão parar. Tá? Eles não vão parar, a meu ver. Como é que a universidade pode se unir em todo o país, a comunidade acadêmica pode resistir a esses ataques dentro dessa linha fascista, que tem ocorrido não apenas no Brasil, mas em vários países do mundo, né? Até mesmo nos Estados Unidos, por exemplo? É importante que a gente ressalte que a sua profissão é muito importante para nós, né? O jornalismo é fundamental, porque a informação e informação fidedigna, ela é muito importante. Então, nós temos, eu até escrevi sobre isso no meu discurso de posse, né? Que nós achávamos, eu não sou da área, né? Eu sou da área médica,
Então, com o advento da internet e das redes sociais, da ampliação da comunicação, eu imaginei que o mundo se tornaria mais democrático, porque haveria mais chance de você conseguir analisar mais diferentes formas de pensar, né? A pluralidade de ideias ela pudesse ser mais observada por um ser humano interessado, né, em qualquer que fosse o assunto. Ele pudesse ver todos os matizes de pensamento com relação àquele assunto. E o que aconteceu com as redes sociais foi o oposto, né? Nós, na verdade, vimos bolhas se formarem e as pessoas só falam com as pessoas que pensam como elas pensam. E essas bolhas precisam ser rompidas. Durante o meu discurso de posse, eu coloquei essa questão como um papel importantíssimo das universidades. As universidades precisam romper essas bolhas, porque, caso contrário, nós teremos muitos problemas e passaremos por épocas de trevas, como no passado, de regimes autoritários, né? O autoritarismo prevalecendo, porque a democracia, exercitar a democracia não é trivial, né? A universidade é o lugar democrático por definição. Então, nós temos ali pluralidade de ideias, ninguém está preocupado em qual é a sua ideologia, em qual candidato você votou, deixou de votar. O nosso, eu já falei antes, né? O nosso partido é a ciência. O nosso interesse é a ciência. Já me perguntaram, mas você é contra ou a favor tal político? Eu não sou contra nem a favor de político nenhum. Eu sou a favor daquele que será a favor da ciência. Eu sou a favor daquele que será a favor da universidade. Não me interessa nada além disso, né? Então, nós temos, sim, que proteger as nossas instituições democráticas. As universidades são instituições democráticas, assim como o jornalismo bem feito, ele é uma forma de se manter a democracia, porque ele informa com qualidade, e a gente tem como ver se aquela informação é falsa ou não é falsa. Mas se nós ficarmos dentro das nossas bolhas de Facebook, das nossas bolhas de WhatsApp, onde há uma perpetuação constante de boatos, de inverdades, e isso é muito ruim. E as universidades vão precisar romper essas bolhas. Esse é o grande desafio que se impõe nesse século. Como fazer isso não é trivial. Então, há projetos de poder em curso, projetos de poder que são muito deletérios, porque levam a humanidade para épocas do passado nos quais houve massacres de populações inteiras, houve guerras, e guerras mundiais devastadoras. Então, é muito ruim que esse movimento ele ainda exista na humanidade, mesmo que ele fosse subliminar. Ele parece que com as redes sociais ele se amplificou, ele ganhou voz, e isso precisa ser rompido, porque é ruim demais para a humanidade, né? Nós chegaremos em breve, eu espero que não, a uma grande guerra, se isso não parar. Chega de mortes, né? Eu acho que a nossa arma deve ser não a arma física que dá tiros, mas as nossas armas devem ser pipetas, microscópios, as nossas armas devem ser a ciência. Muitos livros, é isso. Muito bom. Então, eu só queria agradecer, eu estou notando aqui que a gente tem um espaço para perguntas, que a senhora tem muitos torcedores, muitos fãs, as pessoas, a gente viu algumas manifestações enquanto a senhora falava, de colegas ou alunos enaltecendo a qualidade do seu trabalho. Assim, quer dizer, eu agradeço. Então, isso é muito bom, né? Que normalmente, quando a pessoa que vai se manifestar, nossa experiência de jornalista, vai mandar carta para o jornal, é para esculhambar, é para falar mal, né? Porque ninguém se dá o trabalho de sentar e escrever para elogiar, é só para esculhambar. Então, quando são manifestações assim espontâneas. Queria só agradecer, eu sei que a senhora está com o tempo meio contado, e o Jorge é o nosso anfitrião. Eu tenho mais uma perguntinha só, Bruno, acho que vai ser a última pergunta dessa noite, dessa entrevista. Eu gostaria de saber qual é o grande desafio
do ensino à distância, professora, que me parece que várias instituições estão tendo dificuldades. O jornal O Estado de São Paulo publicou uma matéria dizendo que parece que 8 em cada 10 professores têm dificuldades com essas novas ferramentas, com essas novas tecnologias. E a gente sabe que a universidade, a UFRJ, tem mais de 180 cursos de graduação, 130 cursos de mestrado, né? Como a senhora lembrou, mais de 1.400 laboratórios de pesquisa. Ou seja, como enfrentar esse desafio do ensino à distância para o negócio dar certo, o negócio funcionar? Eu queria começar desmistificando essa questão de ensino à distância, porque o ensino à distância é uma modalidade de ensino diferente do ensino presencial. Então, na UFRJ, nós temos 45 mil alunos matriculados na modalidade presencial e temos 7 mil alunos matriculados na modalidade EAD, ensino à distância. No Brasil inteiro, no censo de 2018, o número de matrículas em ensino à distância e presencial é enorme. Nós temos muitos estudantes no ensino à distância. As universidades públicas introduziram o ensino à distância há 2 décadas. Então, há excelentes cursos à distância nas nossas universidades, e esses cursos não pararam. São os cursos que acontecem na plataforma do CEDERJ, no consórcio CEDERJ-CCERJ, que já formou muitos professores de biologia, física, química, que são muito qualificados, estão hoje atuando na rede pública de ensino e na rede privada de ensino. Então, EAD, porque há essa confusão. Não, as universidades não querem fazer EAD, não. O EAD é uma modalidade que já existe há 2 décadas. Só que o EAD, não se faz o curso EAD da noite para o dia. Há uma preparação para se montar um curso de ensino à distância, às vezes se demora 2 anos. O EAD, como ele funciona hoje, nós temos polos em cidades como Paracambi, Itaperuna, Barra Mansa e assim por diante, onde acontece a parte presencial do EAD. Essa parte presencial também está suspensa. Então, todas as atividades presenciais, seja nos cursos EAD ou nos cursos presenciais, estão suspensas. Então, quando a gente olha para a modalidade presencial, uma parte muito pequena dos professores usa plataformas para ensino remoto, plataformas virtuais. Muito pouco. Por que isso acontece? Porque é uma modalidade de ensino, mas que vem acontecendo mais nos últimos anos. Há muitos estudantes que não têm acesso adequado à internet, à rede de qualidade, e muitos docentes também. Então, por que isso acontece? Por questões socioeconômicas, mas também porque há endereços na cidade do Rio de Janeiro nos quais não chega a banda larga. Simples assim. Mesmo que a gente queira pagar a banda larga não chega ali. E, mais uma vez, o estudante está inscrito e matriculado no ensino modalidade presencial. Aí chega a pandemia. O que fazer na pandemia? A maior parte dos docentes não usa plataformas virtuais para ministrar uma aula sequer. O que a Folha falou é verdade. Então, primeiro, a gente tem que pensar em capacitar professores para que eles possam atuar no ambiente virtual, no ambiente remoto. Isso é a primeira coisa. Se o professor não conseguir ministrar aula nesse ambiente... Uma outra coisa importante é que há várias carreiras nas quais é impossível você ensinar de forma remota. Medicina, enfermagem, fisioterapia, dança, educação física. Então, são carreiras que você precisa muito do ensino presencial. Então, essa discussão está acontecendo na maior parte das instituições federais de ensino superior, com muita dificuldade. Se na cidade do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, nós temos dificuldades, que todos os estudantes e professores e servidores técnicos administrativos tenham acesso remoto de qualidade, porque isso existe nas principais cidades brasileiras, imagina na Federal Rural do Amazonas, onde a população que vai a essa universidade é uma população rural. Nas suas casas não pega celular. População ribeirinha não tem nem sinal de celular. O único lugar onde o estudante tem acesso à internet é na universidade. Então, não é trivial,
nós acharmos que, de um dia para o outro, nós começaremos a utilizar plataformas virtuais para o ensino remoto. O que não quer dizer que tenhamos que ficar parados. Então, a UFRJ, nesse momento, está fazendo um estudo para saber a qualidade do acesso, e a gente já tem esses dados. Então, quem tem acesso, metade tem rede banda larga. Então, tem um grupo grande que não tem sequer banda larga, que só tem rede de dados no celular. Metade dos alunos ou dos professores? Não, eu estou falando de todos. Metade de toda a comunidade. A gente tem isso por categoria. Nós já temos por categoria. Uma segunda etapa será cadastrar aqueles estudantes que não têm sequer um computador em casa. E nós já sabemos que esse número pode chegar até 20% do corpo docente. Como se assiste uma aula no celular? Né? Muito desagradável. Bom, para além disso, como se assiste uma aula numa casa de poucos cômodos com 10 pessoas morando? Esse estudante tem um ambiente para ter aula remotamente? Então, tudo isso está sendo estudado. Há um grupo técnico atualmente só para ensino remoto na universidade, porque a gente não quer excluir nenhum estudante da possibilidade de acesso. Mas nós não podemos ficar parados, porque a gente pode ter que ficar parado um ano. E isso a gente não quer que aconteça. Então, há movimentos de iniciar disciplinas de forma remota, disciplinas, por exemplo, aqueles estudantes que estão se formando e que precisam de uma ou outra disciplina para se formar, que pode acontecer no ambiente remoto. Óbvio que essas disciplinas, os professores terão que ser treinados, os estudantes se inscrevem e podem colar grau, porque isso é importante para a universidade e para o estudante. Então, é uma forma de atender a sociedade. Então, a gente está olhando numa ponta aquele estudante que tem banda larga, que quer terminar seu curso, aquele que não tem acesso e quer terminar seu curso, e na outra ponta aquele que está no início do curso e quer se sentir pertencendo à universidade, quer se sentir incluído e assistindo aulas junto com a sua turma. Né? A gente não quer excluir ninguém de nenhuma forma de ensino. Então, esse é o grande desafio dos próximos 2 meses. Próximos 2 meses. Eu estou participando de um ciclo de debate e reflexão no Midrash, que é um centro cultural aqui no Rio de Janeiro, comandado pelo rabino Newton Bonder, e dele participaram o Benilton Bezerra Júnior, que é um psiquiatra, um psicanalista, e chegamos à conclusão de que na redefinição dos direitos do homem vai constar um computador, uma banda larga, né? O homem tem direito à liberdade, à respiração, ao meio ambiente, e é um computador que virou, quer dizer, deixou de ser um eletrodoméstico, né? E o segundo momento, a gente estava discutindo com o Sérgio Besserman, que é um economista, foi presidente do IBGE, sobre vários temas, sobre sustentabilidade, meio ambiente, e durante a palestra, ele estava em casa, evidentemente, assim, aí latiu-se o tempo todo, né? Quer dizer, aí no final eu falei assim, ô Sérgio, você poderia apresentar, o vizinho, aí eram 3 cachorros. Quer dizer, não era você estava dentro daquele ambiente, os cachorros latindo, ele não podia fazer nada contra isso, né? Então tinham 150 pessoas num ambiente virtual acompanhando aquilo e 3 cachorros de fundo musical, assim, intenso, né? Mas realmente é isso. Está todo mundo se virando nos 30, né? Quer dizer, primeiro você tem uma intimidade nova, você vai à casa da pessoa, o professor entra dentro de casa, é diferente isso, quer dizer, e nada substitui o espaço universitário. É essencial a convivência, né? Quer dizer, lógico. Essas coisas são complementares, né? Então, esse era meu depoimento. É isso mesmo. Bem, gente, nós queremos agradecer, o Quarentena News agradece muito a professora e reitora do UFRJ, Denise Carvalho, ao Bruno Tis, pela participação brilhante, como sempre, nas nossas entrevistas, e aos nossos Face espectadores, que estão realmente entrando aqui, fazendo comentários. Não houve nenhum comentário negativo à gestão da reitora. Parabéns, isso é muito importante nessa época midiática que nós vivemos hoje em dia, né, de haters, né? A senhora realmente está com a popularidade em alta, hein, doutora? Parabéns, tá bom? Muito obrigado a todos, e a gente se encontra na próxima semana com Quarentena News ao vivo. Um abraço a todos. Muito obrigada. Um abraço. Até logo. Boa noite. Boa noite.